bem, agora são 6 horas mais 40 minutos, 6h40 aqui no Deu BO nessa manhã de quinta-feira. Desculpa a todos os ouvintes pela minha voz afônica desse tanto, mas claro, essa mudança de tempo aí, por mais que a gente toma aí os devidos medicamentos, ainda assim, situação complicada e adversa. Bom, vamos lá, nós temos aqui a história de um ouvinte que trouxe pra gente a situação da vida dele, em que dado momento da vida, ele ainda criança passa pela separação dos pais, e claro, eu não vou aqui trazer o áudio dele, né, a participação dele para não expô-lo, mas a situação é a seguinte: ele passa por uma separação, ainda muito criança, o pai muito ríspido até, com agressões verbais, agressões físicas, e acaba que dado momento da vida dele também a mãe encontra com a pessoa, ele relata que gosta muito dessa pessoa, que o padrasto dele, embora muito tradicional, muito rígido também, mas acaba que dado momento ele tem aquela rejeição por parte também da mãe. Chega um dia em que o pai fala para ele que ele não é mais o filho dele, ele ainda com 8 anos, porque a esposa, ou seja, a madrasta, estava grávida. E de lá para cá ele foi passando por diversas situações, sendo cerceado em diversos momentos da vida, e ele cresceu como sendo uma criança muito fechada e hoje passa por muitas adversidades. Teve uma situação de casamento conturbado, e nessas relações da vida acaba que relata que a vida dele não tem muito sentido. E por conta disso, a doutora Alessandra, ela traz pra gente essa questão da história desse ouvinte. Primeiramente, bom dia, obrigado, doutora Alessandra, por participar conosco mais uma vez aqui do programa. Bom dia, David, e bom dia para todos que estão aqui acompanhando o programa. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, falando um pouquinho sobre saúde mental e lembrando a todos que, de maneira alguma, essas orientações que nós estamos passando aqui têm um cunho de terapia, né? A gente está aqui dando um norte, dando algumas sugestões, algumas orientações no sentido de psicoeducação, tá bom? Vamos aí ao relato do nosso ouvinte, né? É um relato muito emocionante e muito triste, porque durante todas essas semanas que eu venho participando aqui, e todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar para o público, né, falar para muitas pessoas, eu sempre reforço muito a necessidade da rede de apoio, do suporte familiar, né, da nossa rede de origem, né, da família e tudo mais. E no caso aí do nosso ouvinte, infelizmente a rede de apoio dele estava totalmente esfacelada, né? Ele não conseguiu ter um bom suporte paterno, materno, e isso gerou uma série de desarranjos aí que ele pode sentir na vida adulta, né? Um descontrole emocional, uma oscilação muito forte dos afetos, tem horas que ele está muito triste, tem horas que ele está muito nervoso, às vezes uma baixa tolerância à frustração, né? A pessoa que não suporta ser contrariado, porque usando aqui uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para ficar fácil de entender, ele está com a pele tão fina, a pele emocional, porque essa pele já foi tão machucada, já está tão cheia de cicatrizes, que realmente fica qualquer coisinha que acontece e que talvez uma outra pessoa que teve uma vivência mais saudável, que traz uma história de vida mais consistente, né? Falaria, mas que bobagem, que coisa pequena, nossa, ele perdeu a linha por conta disso, ele estressou por conta daquilo. Sim, estressou, porque ele já vem de uma história de muita dor, de muito sofrimento, e já é uma pessoa que está muito marcada pelas vivências dolorosas. Então é uma pessoa que precisa sim de muita ajuda, de muito suporte, e eu deixo aí para ele a orientação de realmente buscar ajuda, né? Porque pessoas que trazem um histórico
tão doloroso como o do nosso ouvinte, são pessoas que a gente trabalha muito o tema da resiliência, né? O que é resiliência? É aquela capacidade de passar pelas rasteiras da vida, de passar pelos baques que a gente vai enfrentar, mas se levantar e seguir adiante, né? Conseguir tirar alguma coisa positiva, produtiva daquela experiência toda. E a gente vê que apesar do nosso ouvinte aí ser bastante resiliente, né? Apesar de tudo que ele sofreu, ele continuou a vida, ele segue o caminho dele, porém, não é uma resiliência plena, porque a gente vê que ele está muito traumatizado. Então, precisa sim buscar um apoio psicológico, né? Se não tiver condições para pagar, como eu sempre falo aqui todas as semanas, a gente tem o serviço público de saúde, né? Tem nos postos, nas UBSs, tem acompanhamento psicológico e tem também nas universidades que tem curso de psicologia na cidade, os cursos de psicologia oferecem atendimento psicológico gratuito, né, nos ambulatórios. Então, eu oriento que essa pessoa busque suporte, para que ele entenda e aprenda que ele pode encontrar apoio emocional em outras pessoas que não sejam só os pais que tanto o machucaram, né? Então fica aqui o meu abraço sincero para esse ouvinte, para ele entender que ele não está sozinho e que ele tem sim recursos para se levantar, para sair desse buraco e enfrentar a vida, tá? E parabéns pela luta que ele tem passado durante todos esses anos, né? E que eu desejo que a vida se torne cada vez mais leve e mais possível de conduzir a partir de então. Certo, doutor, agora uma outra situação que a gente até e conexa isso, né? Essa questão dos relacionamentos tóxicos que existem nas famílias. Todos nós temos alguém da família que pode vir a prejudicar em algum momento, em alguma situação. O que fazer? Olha, hoje eu queria falar, né, um pouquinho sobre famílias tóxicas, que é bem o caso que o nosso ouvinte aí relatou, e eu acho que a gente vai conseguir sensibilizar muita gente a partir disso. A gente tem, por conta da nossa cultura, uma crença de que a família é o nosso elo primeiro, são as pessoas mais importantes, em quem a gente vai encontrar suporte, apoio, proteção e atenção. Só que nem sempre as pessoas que são sangue do nosso sangue constroem um laço de fraternidade sincero ou têm saúde mental suficiente para construir uma relação de confiança e respeito. Muitas vezes essas pessoas também estão muito afetadas, estão muito alteradas psicologicamente e aí constroem uma relação que é tóxica, né, que a gente fala. E aí geram, né, nos filhos um perfil psicológico muito dolorido, muito traumatizado, de pessoas que vão ficar com uma sensibilidade emocional muito grande, ou então com uma frieza muito grande, porque a gente sabe que os dois extremos podem acontecer. Pessoas que passaram por situações de muita toxicidade na família, ou vão ficar sensíveis demais e se afetar muito fortemente com algumas oscilações da vida, ou vão ficar frios demais e não vão conseguir desenvolver também relações de afeto genuínas e profundas. Então, a dica que eu deixo aqui hoje é para você, né, que está aí, que tem uma família tóxica, que não consegue formar um vínculo saudável com essas pessoas, para que você encontre no seu entorno outras pessoas que poderiam te dar suporte emocional e consistência afetiva. Às vezes você vai ter um tio ou uma tia, você vai ter um amigo ou uma amiga, vai ter um professor na escola, vai ter, sei lá, o padre da igreja, o pastor, enfim, o motorista da van que te leva para a escola. A gente pode encontrar em outras figuras um local, um porto seguro, né, para que a gente receba afeto e para que essas figuras nos deem algum nível de suporte para a gente lidar com a realidade espinhosa que a gente encontra no nosso ambiente familiar.
E aí, é claro, tentar estabelecer relações de diálogo, expressar os afetos, né? Tentar construir uma relação respeitosa com esses pais tóxicos dentro da possibilidade. Sentiu que não está tendo jeito, que não tem condição, vamos tentar construir condições para autonomia, condições para que o quanto mais cedo possível a gente possa se cuidar por nós, né? A gente possa ter uma relação assim de um cuidado de autonomia, né? Um cuidado por nós mesmos e construir uma relação de independência na vida para que a gente construa uma distância saudável dessa família tóxica. Eu costumo brincar no consultório que tem algumas pessoas que são meio espinhosas, e aí com essas pessoas a gente tem que desenvolver uma relação amorosa como se fosse do porco-espinho, né? O porco-espinho, os dois têm espinho, então se eles chegarem muito perto para dar um abracinho, eles vão se machucar, né? Um machuca o outro. Se ficar longe demais, nem tem relação. Então, eles têm que construir um afeto com uma distância saudável que não permita a eles machucarem um ao outro, né? E dentro do que é possível fazer. Então, assim, é claro, com suporte emocional, com suporte social, essas pessoas podem construir, sim, as suas vidas, criando essa relação de porco-espinho, né? Com essa família que é mais tóxica. Porque o que acontece? Se eu não encontro alternativas de proteção, eu vou construir uma relação de muito transtorno mental para mim, né? Eu vou criar ou uma depressão, ou um excesso de ansiedade, como eu disse, ou uma frieza afetiva muito grande, ou uma fragilidade emocional muito grande. E isso afeta a nossa capacidade de desenvolver vínculos com outras pessoas, afeta inclusive a nossa capacidade de nos colocarmos no mundo, a nossa capacidade profissional, né? A nossa capacidade de tolerância, de criatividade, enfim, né? De estabelecer vínculos afetivos, vínculos sociais. Então, assim, é importante que a gente busque alternativas de suporte, de apoio emocional, para que a gente consiga, apesar da família tóxica, construir uma vivência de autonomia e de independência afetiva, né? A gente não precisa desprezar essa família tóxica, mas precisa construir uma distância saudável. E quando eu digo distância, eu não estou falando de distância geográfica, tipo, nossa, eu preciso mudar para outro país para me distanciar da minha mãe que é tóxica, ou vou mudar de bairro para ficar longe do meu pai que é tóxico. Às vezes, mesmo dentro da própria casa, a gente consegue construir uma distância emocional suficiente para que aquela pessoa não consiga nos ferir, nem fisicamente nem emocionalmente, tá? E é claro que se isso se tornar excessivo, né, essas situações de abuso emocional, de abuso físico acontecerem, a gente tem os recursos judiciais, né? A gente tem conselho tutelar, a gente tem delegacia da mulher, a gente tem a delegacia propriamente dita, o Disque 100, a gente tem recursos para pedir socorro e para fornecer também socorro para pessoas ao nosso entorno que a gente veja que estão passando por esse tipo de situação. O tema é sensível, né? É um tema pesado, delicado. Eu espero ter dado pelo menos uma luz aí para os nossos ouvintes e fico à disposição para as nossas próximas conversas. Boa sorte a todos, um bom dia e até a próxima. Obrigado, conversamos com a doutora Alessandra Carvalho Abraão Salom, ela que está sempre na Psicociente, consultório de psicologia na Vigário Silva 1332 e o telefone 33129247. Psicociente está aí. Obrigado mais uma vez, doutora, pelos esclarecimentos. 6h54, eu ainda volto com mais. Deu B.O. com Juliano Carlos e David Oliveira.